O excesso de peso é a doença adquirida que mais preocupa os pesquisadores no mundo e por isso virou uma questão de saúde pública. No Brasil, a obesidade atinge quase 20% da população. Um dos reflexos dessa situação é o constante aumento na procura por tratamentos para redução de peso e, mais ainda, pela cirurgia bariátrica, principalmente pelo SUS. Há 4 meses, Lucas Parente, de 26 anos, passou por uma cirurgia bariátrica. Ele conta que desde criança sofria com a obesidade. As dietas não iam para frente e fazer o procedimento foi a saída encontrada. Lucas pesava 149 quilos e agora está com 122 e comemora os benefícios. Mudou muito assim, a qualidade de vida. Assim. O sono ele melhora muito, todo mundo relata isso, que melhora muito o sono. Você tem um sono mais tranquilo, consegue descansar de verdade. As disposições, menos dor na coluna. Então tudo isso, fora a questão de roupa, né, que é mais fácil de encontrar roupa, que todo mundo que tem medidas grandes aí, tanto de pé, tanto de roupa, é bem difícil. Só no ano passado foram feitas em todo o país mais de 105 mil cirurgias bariátricas, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O número é 5,6% a mais do que o registrado em 2016, quando 100 mil pessoas passaram pelo procedimento. Segundo a sociedade, muitos brasileiros deixaram de ter plano de saúde em 2017, o que levou ao aumento da procura por cirurgia bariátrica na rede pública. Entre os anos de 2008 e 2017, o número de bariátricas pelo SUS cresceu 215%. Boa parte das cirurgias foi feita nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Na rede privada, o crescimento desse tipo de cirurgia foi de 46,7% entre os anos de 2012 e 2017. O médico indica para a cirurgia bariátrica pacientes que estejam obesos há pelo menos 5 anos e que os tratamentos clínicos e dietas não tenham dado resultado. A pessoa passa por um acompanhamento multidisciplinar, com psicólogo, cardiologista e outras especialidades. E só depois vai para o procedimento. Lucas fez a cirurgia com a médica Ana Carolina. Segundo ela, a técnica mais usada no Brasil é a bypass. O estômago passa por uma ruptura, conforme explica a especialista que faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Distrito Federal. A cirurgia do bypass ela vai mexer no estômago e no intestino fino. A gente separa cerca de 5 a 10% do estômago. A gente só separa, a gente exclui esse estômago, mas a gente não retira do organismo. A gente conta mais ou menos 1 metro de intestino depois que ele sai do estômago que ficou e separa. E a parte que está levando a comida para o resto do trato gastrointestinal, a gente emenda com esse estômagozinho que a gente acabou de separar. Segundo a médica, quase 20% da população está obesa e ela alerta que mesmo depois da bariátrica é preciso ter alguns cuidados, senão o paciente volta a ganhar peso. A cirurgia sozinha ela não resolve, né, a perda de peso. O paciente ele precisa ter um comprometimento com a cirurgia, ele tem que mudar os seus hábitos. A cirurgia a gente diz que ela é uma ferramenta, né, no auxílio na perda de peso. A gente faz a cirurgia, mas se ele não souber usar a ferramenta, ele pode reganhar todo o peso de novo. Então a equipe multidisciplinar, que inclui psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, endocrinologista, ela tem que ser seguida para o resto da vida. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Thaís Maia, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença aqui para falar a respeito desse assunto. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Doutora, vamos aproveitar e falar justamente a respeito da questão da legislação dos diplomas que existem no sentido de regulamentar esse tipo de procedimento. Existem normas previstas, não só do ponto de vista da lei, mas também dos órgãos específicos de fiscalização. Sim, a cirurgia bariátrica é um procedimento que conta assim, com algumas regulamentações da ANS, do Ministério da Saúde, do próprio Conselho Federal de Medicina. Então, existem regulamentações que abordam esse procedimento, que é um procedimento complexo, né? Eu vou pegar um caso que não é de cirurgia bariátrica, mas apenas para ilustrar e pela oportunidade da ocorrência bastante próxima. Nesse caso da moça que foi fazer uma cirurgia em um apartamento, um médico que está sendo procurado
procurado, inclusive, e que tinha uma série de irregularidades na própria especialização dele. Isso é uma exigência básica também do ponto de vista dessa cirurgia, da cirurgia bariátrica. Não é qualquer médico que pode fazer esse procedimento. Sim, os médicos têm uma educação bem forte, eles têm que ter uma, né, afinal estão lidando com a vida e além da formação na faculdade de medicina, eles têm os cursos de residência, cursos de especialização, alguns médicos vão pelo caminho acadêmico, enfim. E o Conselho Federal de Medicina, ele determina que você tem que ter especialidade registrada no conselho, né? Então, inclusive, você só pode anunciar até duas, o médico só pode anunciar até duas especialidades, ainda que ele tenha mais especialidades, ele só pode anunciar duas, né? Então, existem algumas regras em relação a como essa divulgação deve ser feita, como que ela deve acontecer. E, no caso, esse caso muito triste, né? Existem várias irregularidades que a gente pode apontar e uma delas é justamente a forma como ele se promovia, que não é a forma regular, a forma correta que o Conselho Federal determina. E que é muito comum também em casos da cirurgia bariátrica. Existem médicos também que se promovem no sentido de fazer a cirurgia, que, como vimos na reportagem, ela é muito requisitada e colocando em risco a vida dos pacientes. Com relação ao plano de saúde, ele é obrigado a cobrir esse procedimento? Sim, ele é obrigado a cumprir esse procedimento, é uma das regulamentações da ANS. Então, o plano de saúde deve sim cobrir esse procedimento, mas tem que ter uma indicação e tudo, laudo, acompanhamento, existem vários requisitos. Um deles que chama muito a atenção é que deve estar comprovado que a pessoa tentou por 2 anos outras formas de emagrecimento e não conseguiu, não teve sucesso nisso. E aí sim ela é encaminhada para a cirurgia bariátrica. Então não é uma cirurgia que a pessoa é eletiva simplesmente, né? Então tem que ter todo um acompanhamento e uma indicação feita da forma correta. É um procedimento de muito risco. É a mesma coisa com relação ao SUS? Em relação ao SUS também. Esses requisitos também valem para o SUS, para a cobertura do SUS. Os pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, é muito comum, exatamente pela situação da obesidade mórbida, que eles tenham de fazer também procedimentos cirúrgicos estéticos posteriores. Também é coberto tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde? Pois é, esse já é um ponto de inflexão, né? Porque esses procedimentos, como você disse, alguns podem interpretar como um procedimento meramente estético, que é justamente o que o plano de saúde costuma argumentar em ações, né, judicializadas. Mas a verdade é que a gente percebe que esses procedimentos têm uma finalidade reparadora, porque imagina, uma pessoa que perde ali, existem pessoas que perdem até 50 quilos, né, ou às vezes até mais. Então a pessoa vai ficar com essa excesso, pele, né? esse excesso de pele, a qualidade de vida dela não vai ser a mesma qualidade e também até questões psicológicas, de autoestima, né? Muito peso que a pessoa perde. Então, é uma discussão, né? Em ações que os pacientes, às vezes, têm que judicializar. Só isso já dá outra entrevista inteirinha. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Até mais. Boa tarde.